Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 28 de outubro, dia em que a igreja celebra a festa de São Simão e de São Judas Tadeu, dois grandes apóstolos que deram a vida por Jesus, pela evangelização, pela pregação da palavra de Deus, pela pregação do evangelho. E o evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 6, versículos do 12 a 19, que diz assim: Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu a montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho fala da escolha dos 12 apóstolos, dentre eles São Simão e São Judas Tadeu, dois grandes apóstolos. Agora, é muito interessante alguns detalhes que nós podemos ressaltar no evangelho de hoje. O evangelho começa dizendo que Jesus, primeiramente, ele sobe a montanha para rezar, e ali passa a noite inteira em oração. Passa a noite inteira em oração. E quando amanhece é que ele desce a montanha. Veja, Jesus passou a noite toda em oração. Mas por que ele passou a noite toda em oração? Porque ele ia fazer algo muito importante. O que ele ia fazer depois? Ele ia escolher os apóstolos, aqueles que seriam o fundamento da sua igreja, as colunas da igreja. Então, Jesus, quando vai escolher, ele não escolhe de qualquer jeito. Mas eu quero ressaltar esse primeiro ensinamento. Quantas vezes, meu povo, diante de situações da nossa vida, diante de decisões que temos que tomar e decisões importantes, diante de escolhas que nós temos que fazer e escolhas importantes, quantas vezes nós nem rezamos? Quantas vezes nós pensamos que Deus não tem nada a ver com a nossa vida, com as decisões que temos que tomar, com as escolhas que temos que fazer? Repito, diante de situações importantes, Jesus passa a noite em oração e somente depois é que escolhe os seus apóstolos. Jesus desce a montanha, chama os discípulos e dentre eles escolhe 12. E aqui tem uma segunda coisa muito bonita e muito importante também. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você é um escolhido de Deus. Mas eu quero dizer, Jesus não escolhe de qualquer jeito. Jesus não escolhe de qualquer jeito. Jesus não chama de qualquer jeito. Ele passou a noite em oração. O chamado de Deus para a tua vida é muito especial. Deus pensou em você. E te conhecendo, te deu uma missão. Fez uma escolha, Ele te escolheu. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. E você não foi escolhido de qualquer jeito. Não foi. Não foi. Agora,
Dentre os discípulos, chamou 12 apóstolos. O que significa apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado. Ou seja, Jesus quer nos enviar em missão. Você tem uma missão. Assim como a missão dos apóstolos era anunciar a palavra de Deus, cada um de nós também tem essa missão de anunciar, de proclamar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. Não é isso que Jesus diz em outra passagem? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você é o escolhido para proclamar a palavra de Jesus. Essa palavra que cura, essa palavra que liberta, essa palavra que salva, é palavra de salvação, é palavra de Deus, é palavra viva. É palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas, a vida de tanta gente, meu povo. E é muito bonito quando mais na frente vai dizer o seguinte: ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Muita gente foi atrás de Jesus. Jesus que pela sua palavra atraía multidões. Eu fico me perguntando, quantas e quantas pessoas estão necessitadas de ouvir uma palavra de esperança, uma palavra que devolva alegria aos seus corações, uma palavra que devolva paz aos seus corações, uma palavra que possa transformar esses corações, transformar essas vidas. Porém, como é que essa palavra vai chegar a essas pessoas? Imagina aquela multidão de gente indo atrás de Jesus para ouvir a sua palavra. Hoje, Jesus quer contar comigo e com você. Você é o escolhido, você é escolhida de Deus para proclamar o seu evangelho, a sua palavra. Compreenda isso. Milhares e milhares de pessoas estão aí dependendo da sua missão, dependendo do seu sim. Quando a gente dá o sim generoso e por amor a Deus, quando nós abraçamos a missão, a palavra de Jesus vai poder chegar em muitos corações. E aí você para imaginar o que Deus pode realizar na vida de tantas pessoas por meio da sua missão. Você é o escolhido. Como você tem respondido ao chamado de Deus? Como você tem respondido à missão que Deus te confiou? Dela depende a salvação de muita gente. Deus quer contar com você. Mas eu pergunto a você, Deus pode contar com você? Qual é a sua resposta hoje? Que o Espírito Santo te encoraje para a missão. Que o Espírito Santo te fortaleça. Que o Espírito Santo te leve a proclamar essa palavra de salvação, de vida eterna. Porque ainda são muitas pessoas que estão precisando ouvi-la. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.